Olá, sejam bem-vindos ao Arretagro, o podcast mais arretado do agro. Continuamos aqui, direto da Brasil Cachaças, em João Pessoa. Último dia, o evento está lindo, cheio de participantes, cheio de produtores e instituições parceiras que apoiam, que divulgam e que auxiliam na comercialização dos nossos produtos. Uma delas aqui com a gente, representada pela Márcia Paixão, é o PayEx, através da Apex Brasil e da FAPESC, não é verdade? Professora, seja bem-vinda. É muito bom que a senhora tenha aceitado esse convite de gravar um pouquinho com a gente, de contar um pouco do trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui, principalmente no estado, mas não limitado a ele. E para a gente começar, eu gostaria que a senhora se apresentasse para o nosso público, o que a senhora faz hoje, qual a linha de trabalho, e daqui a pouco a gente se afunila mais do que está acontecendo nessa feira tão importante. Tá bom. Sou a professora Márcia Paixão, como você já colocou. Eu sou professora da UFPB, precisamente do Departamento de Economia. Tenho essa honra de representar o Departamento de Economia aqui do Estado, da nossa Universidade Federal. E eu atuei no setor privado antes de ser docente na área de comércio exterior. E aí, uma vez docente, eu implementei um projeto de extensão voltado justamente para a capacitação de graduandos na área. Que legal. E é um projeto pioneiro no estado, porque não tinha ainda uma iniciativa. Eu acho na área que de comércio exterior. isso ajudou muito, porque cada vez mais a gente fala de exportação. Isso, justamente. E o que limita muito talvez sejam os profissionais, né? Isso, falta de A gente conhecimento. precisava vir de fora, porque não tinha uma formação específica aqui dentro, não é verdade? Corretamente. Até, justamente, eu estou na Paraíba porque tinha esse conhecimento e fui convidada por um empresário para atuar na empresa, justamente para ficar à frente do setor que tratava, né, dos negócios internacionais dela. E aí, justamente, uma primeira percepção que eu tive foi essa, né, que o Estado dependia muito de mão de obra externa na área. E depois tive uma outra experiência com uma outra empresa e eles me disseram isso mesmo: quando nós precisamos de profissionais, nós vamos buscar em Recife. Eu divulgo a vaga lá, porque aqui a gente não tem. Mas aí tá bom, então eu cheguei, né? Foi uma experiência acumulada em Manaus, porque de fato lá a gente tem muitas relações internacionais por conta da Zona Franca de Manaus. E quando me tornei professora, aí eu entendi que seria importante que eu colaborasse, né, com a nossa sociedade. Não tenho nem dúvidas. A interna e a externa, justamente compartilhando com a nossa comunidade esse conhecimento que eu já trazia da vivência prática no mundo corporativo. E assim nasceu o Probex Comics do FPB, projeto de extensão, como eu já disse, pioneiro na área, aqui no estado, com o apoio, claro, do meu departamento, da coordenação de extensão da nossa universidade, da própria professoria, que cuida das atividades acadêmicas. E esse projeto nasceu em 2017. Então já estamos no 6º ano dele. Eu já tenho uma experiência boa, profissionais que já estão saindo encaminhados para trabalhar com a exportação, com esse comércio exterior. Perfeito. Justamente eu tenho a felicidade, né, gosto muito de exaltar, que a minha foi a segunda bolsista do programa, hoje ela é técnica PayEx. Excelente. Profissional no mercado, já muito bem qualificada. E a senhora falou de PayEx, a gente falou no começo de PayEx, mas para quem não está familiarizado com o termo ainda, o que é o PayEx? De onde ele vem? O que de fato, para que serve? Porque a gente sempre ouve muito falar o PayEx, você já fez o PayEx, você já fez o PayEx, mas o que é o PayEx? Pronto. A sigla é do nome Programa de Qualificação para Exportação. E esse programa ele tem por público-alvo os empresários brasileiros. A iniciativa é da Apex Brasil, que é uma agência brasileira de promoção das exportações nacionais e também ela atua atraindo investimento estrangeiro. É uma agência ligada ao Ministério das Relações Exteriores e, periodicamente, nos estados brasileiros, edições do programa são lançadas. São qualificações, são treinamentos, cursos. Isso. Para que o profissional, o empresário no caso, entenda as regras, e comece a buscar uma exportação, isso? Como você mesmo disse, né? Existe carência de profissionais com conhecimento. Então, se até profissionais que deveriam estar ofertando um serviço, que seja prestando assessoria, consultoria, são escassos, imagina o conhecimento empresarial. A gente praticamente não tem aqui no estado. É verdade. E aí o programa, ele faz isso. Nós temos uma equipe de técnicos, são 4 técnicos, que eles prospectam empresas, então eles se apresentam ao mercado, às empresas,
e perguntam ao empresário, claro, depois de a gente avaliar o perfil da empresa, se ela tem produto com potencial para ser exportado, sob determinados critérios que a Apex determina. E aí pergunta se o empresário está disposto a receber aquela qualificação que é ofertada gratuitamente, e a contrapartida dele é ele dedicar tempo, porque são reuniões de cerca de 1h30, que pode durar entre 4 e 6 meses, porque também depende da agenda do empresário. Entendi. É flexível, né? A gente se adequa à necessidade dele também em termos de frequência dos encontros. E outra contrapartida também que ele precisa informar a gente de que ele está disposto a ofertar é, se ele detectar que ele precisa fazer investimento, por exemplo, adequar uma embalagem, adequar um rótulo, promover, criar material técnico em outro idioma, colocar o site dele em outro idioma. Também se compromete a realizar essas modificações, essas adequações. Isso, né? Se necessário for. Até porque cada mercado tem uma regra específica, né? Tem uma legislação própria. Às vezes, uma inscrição no rótulo que é exigida no Brasil não é exigida lá fora e vice-versa. Tem uma exigência lá que não é aqui e ele vai precisar se adequar se quiser entrar naquele mercado, né? Isso mesmo. Então, para tudo isso, o PayEx ele vem para capacitar e qualificar o empresário. Isso. Durante o treinamento, se identifica qual é o produto que o empresário mesmo entende que da empresa dele é o que tem maior potencial para ser apresentado no mercado externo. Desse mix, ele escolhe um. Aí, a partir dessa identificação, a gente vai buscar como que aquele produto é tratado nos vários mercados. Então, a gente verifica qual é a demanda por importações, por exemplo, no caso da cachaça, qual o tipo de garrafa em termos de volume, né, se é 700 ml ou 500 ml, 550, cada mercado pode ter aí uma exigência diferente. E se o empresário já tiver a embalagem naquela medida, por exemplo, excelente. Se não, se ele quiser se adequar, ele adequa. E assim a gente vai, como você falou, identificando as particularidades de cada mercado, né, alimentando o empresário dessas informações. A Apex Brasil ela também tem um serviço de inteligência que levanta dados de mercado e os potenciais mercados compradores. Isso, já faz um levantamento que a gente pode filtrar, né, os principais parâmetros e identificar. E aí a gente diz para o cliente, por exemplo, olha, os principais mercados são, por exemplo, Chile, Estados Unidos, Alemanha. E ele vai também, diante daquelas opções, dizer, não, eu quero enfocar, por exemplo, o Chile, aí é um critério dele. Claro, ele olhando para os dados de mercado, ele vai dizer, não, eu quero começar pelo Chile porque está aqui na América Latina, o idioma, o espanhol vai ser mais acessível para mim, a distância geográfica também é muito menor do que ir para a Alemanha, eu quero começar por aí. Aí ele escolhe o mercado e a gente começa a buscar, então, o que aquele mercado exige, né, para aquele produto, quais são as regras. Aí, o que ele precisa fazer, se adequar ou não, né? Isso. Para chegar lá no mercado. E para os empresários que estão aqui no evento, aqui como seminário, como feira, eu acho que um evento como esse, ele celebra um mercado e uma cadeia produtiva que está tão forte na Paraíba e sendo reconhecida cada vez mais no Brasil como a cachaça. O que hoje vocês trouxeram para o evento? Quais as frentes de trabalho? O que vocês vieram mostrar para os engenhos, para os empresários? Enquanto FAPESC, enquanto PayEx, enquanto Apex, o que vocês estão mostrando para eles e como eles fazem para acessar vocês? Claro, pois justamente, né, você, antes da nossa conversa aqui, nós falamos sobre o papel da FAPESC nesse trabalho. A FAPESC é a instituição, né, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, que está respondendo pela execução do programa aqui na Paraíba neste momento, né? Houve uma edição anterior, era outra instituição, Parque Tecnológico de Campina Grande. A edição atual é a FAPESC, que concorreu sob edital e foi a selecionada. Então, a FAPESC, ela também fomenta a pesquisa, né, para vários setores produtivos e também para o setor produtor de cachaça no estado. Então, juntando essas visões todas, né, que seja de uma instituição que fomenta a pesquisa, que já tem também uma experiência no estado há muito tempo, né? Então já tem dados, já tem conhecimento. Isso, né? Conhece muito bem seus produtores, o potencial expressivo, né, como você mesmo colocou. Então aí, né, nesse diálogo com a Apex Brasil, a FAPESC exaltou, né, o setor da cachaça como de fato um setor que tem muito potencial aqui no estado, está bem desenvolvido, inclusive com base em pesquisa científica, e aí se entendeu que a Paraíba deveria, na execução do PayEx, focar um setor da agropecuária, que no caso seria o setor da cachaça. Aí nós temos uma técnica da equipe de 4, que ela atende as empresas de cachaça
E o desafio ainda é maior. Não somente as empresas da Paraíba, mas do Nordeste. A Apex delegou para a gente essa missão, né? Então, são 25 empresas num espaço de 2 anos que a gente tem que qualificar, como eu falei, entre 4 e 6 meses com cada empresário. E aí, nós temos 21 empresas sendo qualificadas por nosso núcleo aqui da Paraíba, né? Sob a responsabilidade da FAPESC, isso. E também surgiu a ideia de a gente combinar 2 ações da Apex, porque a Apex tem o PX, que é a qualificação, mas tem também as ações de promoção, né, dos produtos brasileiros, e tem os chamados projetos setoriais. E tem um projeto setorial, que é justamente uma outra instituição conveniada com a Apex Brasil, para o setor de cachaça, e é o Instituto Brasileiro de Cachaça, o IBRAC. Né? Então, o IBRAC ele tem um projeto celebrado com a Apex, e aí se decidiu justamente, pela primeira vez também a Paraíba está sendo pioneira, né, nesse aspecto, que era realizar uma rodada de negócios internacional para o setor aqui no estado, justamente na oportunidade dessa feira, que estava em processo de idealização pela FAPESC e seus parceiros como o SEBRAE, né, a própria prefeitura. E pronto, então foi uma conversa que começou em dezembro de 2021. A ideia, né, foi lançada de fazer rodada de negócios aqui, e hoje então, ou mais precisamente, né, nesses últimos 3 dias, contando com hoje, nós tivemos pela manhã as rodadas de negócios internacionais. E essas rodadas, então, é uma oportunidade das empresas daqui, do Nordeste como um todo, mas principalmente aquelas que estão aqui hoje na Paraíba, né, até porque nós estamos em João Pessoa, conhecer potenciais compradores internacionais, é isso? Isso. O IBRAC, ele trouxe 7 compradores. Então, 3 dos Estados Unidos, 2 da Alemanha, se não me falha a memória, Bélgica e um 4º país que daqui a pouco eu lembro. E Itália. Itália? Pronto. Sopraram ali pra gente. Sopraram, E tem uma questão também importante, porque a rodada não foi só para a Paraíba ou para o Nordeste, foi para o Brasil todo. Porque também tem núcleo PX para a cachaça em Minas e em Santa Catarina. Então também vieram produtores de lá para a rodada de negócios aqui em João Pessoa. Então vieram 7 potenciais compradores? Isso. E quantas empresas de cachaça participaram para ofertar seus produtos? 24 do 24 do Brasil. E da Paraíba eram quantas? Eram 6. 6. Que 14 bacana. atendidas, aliás, 14 do Nordeste, né? Sendo 6 da Paraíba, e atendidas por nosso núcleo também tem Pernambuco e Rio Grande do Norte participando da rodada. Então, eu acredito que esse evento como um todo, além de servir para divulgação para o público geral, para trocar conhecimento entre produtores, fornecedores, instituições parceiras, foi uma oportunidade de comercialização de fato e potencial exportação de produtores, né? Na rodada o que acontece é que as partes se conhecem, né? Então o fornecedor, o produtor, ele dialoga com um potencial comprador, que pode ser uma empresa distribuidora ou varejista, ou uma empresa que quer representar a marca lá no fora. País dele, né? Então eles se conhecem, então vai ver, afinal, qual é o perfil de um e de outro. Principalmente o comprador vai conhecer o produto da empresa, né? Qual é o mix de produtos dela, como que são as embalagens, o apelo também em termos de sustentabilidade, né? Porque, por exemplo, o mercado europeu, ele exige muito, né, que esse critério seja cumprido. Até também a responsabilidade social, né? E, claro, o preço que reflete as condições econômicas de produção, né? Então, essa conversação ocorre no âmbito da rodada. E, claro, vão trocar cartões, né? Cada contato foi de cerca de 25 minutos, cronometrado, porque justamente é uma rodada, então tem um comprador... Para dar oportunidade igual para todo mundo, né? Todas as empresas conversaram com os 7 compradores potenciais. E agora, como a gente do PX falou para as empresas, né? Elas vão fazer o dever de casa, as nossas empresas. Na segunda-feira foi colocado para elas, até o final do dia, se você não receber um contato do potencial comprador, você faça um contato. Então, relembre algum ponto da conversa, né?
que ocorreu lá durante os 25 minutos. Ah, você pediu uma informação a mais em determinado ponto, tá aqui, estou mandando para você. Aí você vai se apresentando para ele e daí começar um diálogo como ocorre dentro do mercado nacional. Você vai começar um relacionamento, né? Vai formar um relacionamento de fato para uma posterior venda. Isso. Se lançar um produto novo, manda para ele a informação, né? Vai alimentando ele, se aproximando, se fazendo presente para, de fato, a venda vir a se efetivar. Nós tivemos alguns feedbacks, né, de que teve empresário mesmo, empresário dizendo que, até eu perguntei, de quantas rodadas você participou antes dessa? Ela disse de 10 aproximadamente. E nesta foi a que mais se aproximou de eu fechar uma negociação. Olha só. Foi um feedback muito importante, também elogiaram muito a organização, comparada com outras experiências, né? E claro, foi tudo uma execução do IBRAC, no caso da rodada, dentro do projeto setorial da Apex, mas também com apoio técnico do núcleo PX Paraíba, porque nós trabalhamos muito também para fazermos, né, o melhor papel como anfitriões que somos desse evento aqui na Paraíba e para exaltar ainda mais a nossa produção, que de fato é fenomenal. Excelente, professora. Então, professora, muito obrigado. Eu acho que assim, deixou um gostinho de quero mais. Nós vamos deixar o site da FAPESP, os contatos de vocês, para aqueles empresários que querem buscar essa capacitação. E aí a senhora pode deixar o seu recado final e falar assim que o mercado de exportação, o mercado exterior, ele não é impossível. Não, né? Ao contrário. Ele precisa, claro, de uma capacitação, de uma qualificação, mas nós temos competência suficiente para mandar produtos para o mundo todo. Temos. E aí eu vou exaltar, né, nossos graduandos, porque temos mão de obra qualificada agora também para apoiar os empresários nesse desafio. De fato, é uma área muito específica, né, requer um conjunto de conhecimento muito diferenciado, mas, como você bem colocou, é completamente acessível. A questão é, de fato, se aportar desse conhecimento. Informação qualificada é o nome. Você tem que fazer todas as operações de forma mais segura possível. E aí, contar com o apoio da equipe do PX. Nós temos página no Instagram, né, um perfil no Instagram, então basta colocar lá PXPB, que você vai encontrar, o mesmo no site da FAPESC. E o empresário que se autoavaliar, né, avaliar seu mix de produtos, entender que tem perfil para exportar, ele pode fazer um contato com a nossa equipe, né, por meio, por exemplo, da nossa rede social e pedir uma visita técnica. Então o nosso técnico vai lá, vai apresentar o PX e aí a gente espera começar um relacionamento para realizar o potencial que está adormecido, né, e que nós estamos começando a descobrir muito bem. Obrigada. E dentro de um período ele está mandando produtos da nossa Paraíba para todo mundo. Sim. A gente, pelo programa PX, pela metodologia, se espera que dentro de um ano da qualificação, né, do início até o fim da qualificação, a empresa faça sua primeira exportação. E é possível. Né? Então, e também nós estamos falando de toneladas de mercadoria. Claro. Né? Você pode começar com um pallet que seja um volume pequeno, mas você está introduzindo sua mercadoria naquele mercado. Um novo mercado. Está começando uma experiência e aí esperar que gradativamente você também como exportador vai amadurecendo, vai vendo a resposta do mercado, vai fazendo adequações e lembrar, né, para não ser imediatista, porque o comércio exterior, você está concorrendo com o mundo, né? Então tem que esperar aí resultados que sejam no médio prazo, né? Mas 2 anos já dá para você ficar confortável como empresário nesse mercado externo, sempre se abastecendo de informações qualificadas. Não pode se aventurar porque não podemos atuar como amadores, porque qualquer falha no processo pode gerar despesas que, claro, desnecessárias, que não precisam ocorrer se a gente estiver bem abastecido aí de informações corretas para proceder aí com esse desafio que é colocar o nosso produto lá fora, genuinamente brasileiro. Excelente, professora. Muito obrigado. Obrigado por participar desse micro podcast com a gente, direto do evento. E fica à disposição, junto com a Retagro, nossas redes sociais, para divulgar esse trabalho tão bem feito que está sendo realizado. Em nome da FAPESC, eu agradeço pela oportunidade, em nome da equipe do PX, né? Para concluir, eu vou dizer, né, o nome dos nossos técnicos, porque é um trabalho de equipe, na verdade, né? Então, até somos muito bem sucedidos na nossa execução, porque eu trabalho em equipe, de fato ocorre. Então, primeiro a gente tem o professor Roberto Germano, que ele apoia e incentiva, ele que nos introduziu, né, no mercado da cachaça, podemos dizer.
Aí eu na coordenação, mas temos o monitor Paulo Félix, que responde pela equipe como um todo. Temos as técnicas de Letícia Araújo, Letícia Monteiro, Anderson Farias, Kenia Santos, atendendo os empresários aqui paraibanos e nordestinos, no caso da cachaça, e 2 graduandos, que é o Vinícius, Rafael e também Alberto Lisboa, que atuam apoiando a gente tecnicamente e administrativamente. Então, excelente, equipe boa, equipe formada, pronta para trabalho. sim, bastante. Tá Obrigada. joia, professora, muito obrigado.